Olá, bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Bom dia a todos. Estamos começando o nosso devocional dessa manhã. Bom dia a você que está aí se conectando agora, logo cedo, né? Bom dia a você que está aí, né, online, logo pela manhã. E bom dia a você também que está aí com o seu coração aberto, cheio de boas expectativas por aquilo que Deus irá ministrar aos nossos corações. Você que não consegue acompanhar logo pela manhã, agora, né, não só pelo Instagram, nós temos essa live gravada aí, tanto em áudio como vídeo, em outros canais, para que possa alcançar um maior número de pessoas e mais pessoas sejam abençoadas. Então você pode sempre enviar essa live para alguém, se isso abençoa você. Você pode enviar para que outros também sejam alcançados. Amém? Essa é uma manhã de poder, essa é uma manhã de oração, essa é uma manhã de unção, uma manhã de fé, de liberação de fé. Um dos nossos alvos principais é liberar nossa fé. Um dos principais alvos pelo qual nós nos reunimos é esse: orarmos juntos, deixar o Espírito de Deus fluir através da nossa vida. E eu quero te convidar a fazer isso, você orar, né? Você ter esse tempo para interceder, para clamar pela sua vida, pela vida de outras pessoas, você de fato exercer aí o seu dom espiritual, exercer aí o fruto do seu espírito, deixar fluir os dons do teu espírito, né? Não os frutos, mas os dons do seu espírito, que você possa fluir em Deus. Mas também a gente sempre compartilha algo, a gente sempre compartilha uma palavra, a gente sempre procura algo inspirativo para a nossa fé, algo que acompanhe a nossa fé, uma palavra que acompanhe o Espírito que é liberado em nós. Então vamos orar, como eu já disse agora há pouco. Nosso alvo principal é orar, né? Clamar, interceder, e também depois nós vamos compartilhar algo. Vamos orar, ora pelo liberar do Espírito, pelo liberar da unção, ore pelo enchimento de Deus na sua vida, ore pela sua fé, pelo alimento da sua fé, ore pela edificação da sua fé, ore para que a sua fé seja sustentada e fortalecida. Bom dia a todos os queridos que estão entrando aí, vamos orar. Sim, Pai, nós te louvamos mais uma vez estarmos aqui, à mercê do teu Espírito, à mercê da tua unção, sujeitos à unção de Deus, ao fluir de Deus. Nós oramos que flua em nós, Senhor, do poder do alto, vida do Espírito Santo, graça maravilhosa do Senhor, sobrenatural, unção dos céus, que nos enche, que nos fortalece, que nos vivifica, que nos renova, que nos edifica, que nos alimenta. Senhor, libera a tua porção, libera o teu Espírito, libera o teu poder, libera da tua graça. Faz, Senhor, em nome de Jesus, com que coisas sobrenaturais aconteçam na nossa vida, através da nossa vida. Nós queremos viver no sobrenatural, nós somos sobrenaturais, nós não somos dessa terra, não estamos no presente século, não vivemos, ainda que vivamos, mas não fazemos parte deste mundo, das coisas desse mundo, não cogitamos e nem especulamos apenas das coisas desse mundo, mas das coisas dos céus. Voltamos os nossos olhos para a tua presença, voltamos os nossos olhos para ti, buscamos a tua face, olhar para ti, contemplar ao Senhor, porque sabemos que essa é a maneira que somos edificados, transformados, essa é a maneira que a nossa vida é mudada. Por isso eu oro, Pai, em nome de Jesus, encha o nosso coração logo pela manhã, enche o nosso espírito, nos dá o combustível espiritual para esse dia de hoje. Nos dá, Senhor, a comida dos céus, o pão dos céus, o pão
dos poderosos, o pão que libera poder e força nas nossas vidas. Em nome de Jesus, unção de Deus, flua em nós, flua poder de Deus em nós, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Por intermédio do fluir dessa unção, vamos orar então por milagres, Você precisa de um milagre, você precisa de uma resposta da parte de Deus, você precisa de uma intervenção divina, você precisa de cura, você precisa de provisão, precisa de alinhamento, concordância, harmonia, restauração. Você precisa de quê, querido? Vamos orar para que Deus opere um grande milagre na sua vida. Através do fluir da unção, nós já oramos pelo fluir do poder, pelo fluir da unção, pelo fluir da graça, pelo fluir do Espírito de Deus. Agora vamos orar por milagres, vamos orar por respostas sobrenaturais da parte do Senhor. Que o Senhor nos conceda respostas de maneira sobrenatural. Amém? Vamos orar por isso? Qual é o seu milagre? Se você quiser compartilhar, você tem liberdade. Se você quiser colocar isso diante de Deus, faça isso agora. Amém? Sim, Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. Unção de milagres. Milagres. O Senhor é poderoso para operar coisas sobrenaturais em nossa vida. Milagres, Senhor. Fazer além da medida. Fazer, Senhor, além da expectativa. Fazer mais do que pedimos ou pensamos. Por isso nós oramos por essa unção de milagres que alcança, Senhor, a nossa vida em todos os aspectos. Uma unção de milagres que alcança a nossa saúde, que alcança a nossa provisão, as nossas finanças. Uma unção de milagre que alcança a nossa casa, a nossa vida familiar, a criação dos nossos filhos, a nossa vida conjugal, a nossa vida profissional. Oh Deus, faz com que coisas surpreendentes aconteçam. Eu creio, Pai, que a fé produz resultados. A fé correta produz resultados. A fé correta, ela produz frutos. Existem frutos da fé. E eu creio em nome de Jesus que nós comeremos desses frutos. Nós comeremos dos saborosos frutos da fé. Os saborosos frutos daquilo que temos crido, saborosos frutos daquilo que temos, Senhor, declarado, porque como cremos temos falado, como cremos temos confessado, como cremos temos declarado. Por isso nessa hora, Pai, em nome de Jesus, libera Teu poder, Pai, libera Teu poder sobre cada uma dessas situações. Sim, Senhor, enfermidades sejam restauradas, sejam retiradas, sejam totalmente saradas, curadas completamente, de maneira plena, completa, na nossa vida, dentro da nossa casa. Remove toda enfermidade dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, da nossa esposa, do marido, Pai, em nome de Jesus. Nós não somos dominados por doenças. Doença não prevalece sobre nós. Nós cremos e é nisso que nós falamos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Você recebe essa oração? Amém, querido? E vamos orar também intercedendo, né, por pessoas. Vamos orar também intercedendo por vidas. Vamos orar também clamando para que pessoas sejam alcançadas, né, para que nosso chamado se cumpra, a nossa missão seja completa e para que nós vejamos a bênção que tem alcançado a nossa vida ser estendida a outros. Amém? Vamos orar também? Se você tem nomes, você tem liberdade para citar esses nomes ou você mesmo colocá-los diante de Deus, mas nunca deixe de ter nomes no seu telefone, no seu coração, na sua mente, pessoas pelas quais você intercede. Isso é a sua missão, querido. Essa é a sua missão. Essa é a sua grande comissão. É o seu chamado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então.
Sim, Pai, em nome de Jesus, nós oramos também de maneira intercessória, clamando para que outros recebam daquilo que tem sido liberado sobre as nossas vidas, que outros recebam da mesma unção, do mesmo poder, do mesmo Espírito, que outros também possam ter as experiências de milagres, de respostas, orações respondidas, orações que são respondidas. Nós não temos sombra de dúvida que o Senhor ouve e responde, mas nós oramos para que a fé correta seja plantada nos corações, a fé no Salvador, a fé naquele que é capaz de mudar a vida do homem pecador, a fé que é capaz, naquele que é capaz de transformar a nossa história, mudar os nossos dias. Sim, Deus, eu oro, Pai, abre os corações, liberta os corações, Senhor, liberta, tira cadeias, tira fortalezas mentais, fortalezas tradicionais, fortalezas religiosas, fortalezas familiares, que são heranças que vieram, Senhor, de gerações anteriores, de tradições, de religiosidade que precisam ser quebrados. Quebra essas coisas, Pai. Destrói pelo poder do Teu nome, Pai. Faz com que as pessoas sejam livres para receber ao Salvador, Pai. Para receber ao Salvador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que as pessoas possam ser livres para receber o Salvador, livres de todo tipo de religiosidade, tradição, seja quebrada em nome de Jesus, o poder da tradição ruim, tradição negativa, em nome de Jesus. Sim, Deus, nós oramos pela cura total do Calixto, cremos, Senhor, em nome de Jesus, na transformação, cremos na cura, na manifestação do Teu poder sobre a vida dele. Cremos, Senhor, em nome de Jesus, que o Calixto, como filho que crê na salvação única e exclusiva por meio da fé e através de Jesus Cristo, que ele possa comer dos frutos da sua fé e comer dos benefícios, Pai, em nome de Jesus, da obra da cruz, da obra consumada, da salvação completa, integral, do sozo de Deus. Alcance a vida do Calixto, Pai, em nome de Jesus. Oramos pela salvação também completa na vida do Oswaldo, da Adriana, do Pedro, do Gustavo, Ramsés. Oramos para que essas pessoas sejam alcançadas e para que o Alisson possa definitivamente voltar aos caminhos do Senhor. Amém. Aleluia. Por que é tão importante, querido, crer corretamente? Por que é tão importante crer corretamente? Por que é tão importante nós cuidarmos da nossa fé? Por que é tão importante isso? As pessoas às vezes perguntam, né? Por que é tão importante? Por que é tão importante crermos em certas coisas que não podem ser negociadas? Por que é tão importante crermos em certas coisas que não podem ser renunciadas? Crer no amor de Deus por nós, de que somos filhos amados, como foi colocado aí pela Janete. Somos filhos amados. Crer que já fomos justificados pela fé e por isso podemos viver em paz com Deus. Aqui já estou mostrando a importância, né? Crer que temos o favor de Deus sobre as nossas vidas, os céus estão abertos sobre a nossa cabeça. Por que é tão importante crer no perdão completo dos nossos pecados? Por que é tão importante crer no perdão completo dos nossos pecados? Perdão total, integral, completo. Por que é tão importante crer nisso? Por que eu não posso crer que eu sou perdoado depois que eu me arrependo? Por que eu não posso crer que eu preciso me arrepender primeiro para ser perdoado? Ok, que não quer dizer que você não possa, mas eu quero te dizer que isso vai produzir resultados, isso vai produzir frutos na sua vida. Crer corretamente, ele nos leva a viver corretamente. O crer corretamente nos leva a nos comportar corretamente, não o contrário, né? Muitas vezes o que é combatido e às vezes não entendido é que o comportamento é que define a nossa fé, e não a fé que produz o comportamento, mas
É tão importante, querido, você crer no perdão completo, total dos seus pecados, de maneira imerecida, de maneira incondicional, né? E na verdade, você confessar o perdão, sim, você pode confessar o perdão, principalmente quando você erra, porque estamos sujeitos a errar, mas você confessar como quem já foi perdoado, e não como alguém que está implorando por um perdão, ou como alguém que está, né, mendigando por um perdão. Não, é muito importante, querido, crer no perdão total dos seus pecados, completa. Por quê? Porque isso vai produzir estabilidade na sua vida, querido. Isso te tira de toda a gangorra emocional. Isso te tira de uma vida de altos e baixos. Isso te tira de uma vida de constante instabilidade. Pessoas que não são estáveis, certamente elas não se tornam confiáveis. E Deus quer que sejamos confiáveis por meio da estabilidade. 1 João 2,12, a palavra de Deus diz o seguinte: escreva a vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados. Não é vão ser, não é estão sendo, foram. Escreva a vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados, por causa do nome dele. Por causa do nome dele. Então todos os nossos pecados, querido, já foram perdoados. E você precisa repetir isso para você mesmo. Você precisa escrever isso aí, para você não esquecer. Todos os meus pecados já foram perdoados. Eu tenho perdão completo dos meus pecados. Eu tenho perdão total dos meus pecados. Isso tira você, querido, como eu disse, dessa gangorra emocional. Isso tira você dessa instabilidade, dessa vida instável, inconstante, de altos e baixos, porque o erro, ele é inevitável. O nosso tropeço, a nossa falha, a nossa queda, ela é inevitável, querido. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas se eu não creio no perdão total dos meus pecados, eu estou o tempo todo naquela velha história do bem me quer, mal me quer, Deus está a meu favor, Deus está contra mim, eu preciso conquistar o amor de Deus novamente, eu preciso atrair a Deus novamente, eu preciso convencer a Deus a me perdoar. Eu preciso convencer a Deus a me perdoar. E aí isso vai produzindo uma série de coisas. Isso produz vitimismo, né? Primeiro eu quero convencer a Deus a me perdoar, fazendo com que ele sinta dó de mim, pena, né? E produz também ativismo. Então eu quero convencer a Deus a me perdoar pelas minhas obras, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu produzo, por aquilo que eu gero, pelos resultados que eu ofereço. Mas é exatamente o contrário. Eu sou completamente perdoado, e porque sou completamente perdoado, bons frutos vão fluir da minha vida. Bons resultados vão fluir de mim. Eu posso produzir bons frutos porque creio corretamente. Se eu não creio no perdão total, às vezes eu sinto que as coisas entre mim e Deus estão bem, mas às vezes eu acho que elas não estão. Às vezes eu penso que Deus está a meu favor, e às vezes eu acho que não está. Isso tira a minha confiança. Lembra que eu te falei sobre confiança? Estabilidade produz confiança, e confiança te faz confiável. Creia nisso. Você tem confiança de que Deus é por você, de que Deus é por você, e de que Deus está com você para te ajudar a ter sucesso, para te ajudar a prosperar, para te ajudar a ter resultados, a ver as coisas acontecer na sua vida. Mas se você não crê no perdão completo dos seus pecados, no primeiro momento que você fracassou, você já não tem mais tanta confiança assim, até que você confesse os seus pecados e volte a ter paz. Nada de errado, querido, em se arrepender. Mas verdadeiro arrependimento é mudança de mentalidade.
É mudança da maneira de pensar, mudança do jeito de ver as coisas. Esse é o verdadeiro arrependimento. Eu estava indo nessa direção, eu estava fazendo dessa maneira e eu entendi que eu estava errado. E agora eu quero fazer da maneira correta. Eu me arrependi. Mas não é o meu arrependimento que produziu o meu perdão, mas muito pelo contrário. É o meu perdão que produziu o meu arrependimento. A palavra de Deus fala muito claro isso. Há uma passagem bíblica que deixa isso muito claro para nós. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Primeiro eu sou perdoado, depois eu me arrependo. Você entende que existem algumas coisas que precisam mudar na nossa mente? Precisam ser transformadas. Por isso a Bíblia fala: renovai, transformai a vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, que não está condicionada ao seu comportamento. Mas se eu não creio no perdão total dos meus pecados, eu estou num ciclo constante de insegurança. Sou uma pessoa insegura, frágil, fraca. As minhas emoções são frágeis, as minhas emoções são fracas. Se eu não creio no perdão completo dos meus pecados, querido, eu estou o tempo todo oscilando entre o favor e o desfavor de Deus. Deus está a meu favor, Deus não está. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. E todos esses sentimentos, eles dependem de quão bem você acha que você se comportou. Mandei bem, farmei aura, então agora Deus está ao meu favor. Mandei mal, fui betinha, agora Deus está contra mim. Nós precisamos sair desse ciclo, o ciclo da insegurança. Saia do ciclo da insegurança. A palavra de Deus fala: chegai-vos ao trono da graça com confiança. Achegai-vos ao trono da graça com ousadia. Chegais ao trono da graça com firmeza. E não ignoreis a obra completa da cruz, o Calvário. Quando eu vivo nesse ciclo constante de insegurança, quando eu vivo nesse ciclo constante de instabilidade emocional, nessa gangorra emocional, tudo isso está condicionado ao meu comportamento e dessa maneira eu estou ignorando a obra da cruz, do Calvário. Não quero ser aqui extremista, mas é a verdade. Essa é a grande verdade. Estou ignorando aquilo que foi feito em meu lugar. Querido, Deus não avalia você com base nos seus comportamentos. Comportamento é importante, mas como um fruto, como um resultado. Deus não avalia você com base no seu comportamento. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê a obra perfeita de Cristo Jesus. Ele está aliançado com Cristo, Ele está ligado com Cristo. A aliança é entre Ele e Cristo e não pode ser quebrada. Você foi enxertado, inserido numa aliança perfeita, na qual você é apenas um herdeiro dessa aliança. Alguém que foi inserido nisso. Mas você não é um elo dessa aliança. Você não é um elo dessa ligação, querido. Você não sustenta essa aliança. O seu comportamento não sustenta essa aliança. Se o seu comportamento sustentasse essa aliança, não daria tempo nem de você sair na porta de fora da sua casa. E essa aliança já estaria quebrada. Essa aliança já não existiria mais. Então, querido, creia corretamente. Creia no perdão total dos seus pecados. Se eu não creio no perdão total dos meus pecados, eu vou sempre me sentir como um hipócrita. Porque eu sempre acho que eu estou
sendo ousado demais, seguro demais, firme demais, frente àquilo que eu sou, frente ao meu comportamento. Ou então, eu vou me sentir como um fracassado. Então eu oscilo entre as duas coisas, a hipocrisia e o fracasso. Mas não é a hipocrisia nem o fracasso, querido. É a segurança que eu tenho de que todo o meu pecado já foi perdoado. Todos os meus pecados já foram perdoados. Eu tenho perdão total e por isso eu posso viver de maneira segura. Espero que você esteja percebendo o porquê é tão importante crer no perdão total dos seus pecados. Espero que você esteja percebendo porque é tão importante crer que isso não é assunto apenas para teologia, isso é assunto para a vida, isso é assunto prático, isso é assunto que transforma a nossa maneira de se relacionar com Deus, inclusive de se relacionar com as pessoas, inclusive de entrar em relacionamentos com as pessoas. Se os seus pecados foram totalmente perdoados, querido, isso vai afetar de maneira fundamental os seus relacionamentos com Deus e com os homens. Com Deus e com os homens. Embora o Senhor esteja pronto para te abençoar, embora o Senhor tenha toda a graça para liberar sobre a sua vida, embora o Senhor esteja pronto para fazer você prosperar, avançar, mas a incredulidade na obra perfeita da cruz pode bloquear todas essas coisas. A incredulidade na obra perfeita da cruz pode impedir você de receber. Mas hoje eu estou aqui para dizer a você que a cruz do Calvário qualifica você para receber todas as coisas. A cruz do Calvário qualifica você para receber tudo, tudo, por meio da graça de Deus. Por meio da graça de Deus. Nunca se esqueça, todos os meus pecados já foram perdoados. Eu sou amado de Deus, justificado pela fé. Eu posso viver em paz para com Deus. Já não sou mais condenado. Todo escrito de dívida que havia contra mim foi cancelado, rasgado. Tudo aquilo que havia contra mim já não tem nenhum peso mais sobre a minha vida. Eu sou totalmente perdoado. Coloque isso aí de novo, escreve isso de novo. Eu sou totalmente perdoado, perdoado, perdoado. Eu sou totalmente perdoado. A nova aliança, querido, eu termino dizendo, ela se baseia inteiramente no favor imerecido. Onde tiver mérito, não é nova aliança. Onde tiver mérito envolvido, não tem nova aliança. A nova aliança, ela é totalmente baseada no favor imerecido. Recebemos sem merecer, recebemos de graça, recebemos mesmo sabendo que não podíamos receber, não podia receber, não tinha como receber, não merecia receber, mas ainda assim eu recebo, ainda assim eu recebo, porque eu fui perdoado, porque eu sou amado, justificado. Não há nada que eu precise fazer para merecer, não há nada que eu precise fazer para ser achado digno de receber. Não há dignidade em mim que me faça receber. Eu recebo pela graça, não há nada que eu precise conquistar. Tudo é recebido e por intermédio da fé correta na graça de Deus. Tudo é recebido por intermédio da fé e a fé correta na graça de Deus. A sua parte na nova aliança é essa.
crer na obra consumada, no perdão total dos seus pecados, na justificação pela fé e se ver livre para desfrutar de todas as bênçãos que já foram conquistadas por você. Se ver livre para conquistar. Conquistar não. Opa, eita, fala isso não, pastor. Ser livre para desfrutar de todas as bênçãos da nova aliança por meio da obra consumada da cruz. Eu sou totalmente perdoado, amado, justificado pela fé. Amém? Deixa eu orar por você, abençoar, para que essa mensagem entre em seu coração e assim ela permaneça. Sim, Pai, eu oro para que essa mensagem ela ganhe raízes no coração dos meus irmãos, que eles creiam verdadeiramente que são totalmente perdoados, amados, justificados pela fé, não estão debaixo de condenação, acusação, não tem escrito de dívida que pese contra eles. Eles possam viver a estabilidade que o Senhor tem reservado para cada um de nós, uma vida estável, constante, uma vida que é tomada de fé e ousadia. Eu vos abençoo, Pai, em nome de Jesus. Deixa eu abençoar o seu dia também, eu abençoo o dia de hoje, declaro que é um dia que o Senhor tem bons pensamentos preparados, bons planos, bons projetos, porque o Senhor é bom, isso faz parte do teu caráter, isso faz parte do teu caráter, de quem o Senhor é bom, o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito, e eu creio planos de paz e não de nos causar dano, nem mal nenhum. Que os irmãos possam desfrutar disso, dos planos e projetos de Deus, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Que Deus abençoe você. Fique na paz, um excelente dia para você. Um grande abraço. Amém? Não se esqueça, você é totalmente perdoado. Grande abraço, Deus abençoe, fica na paz.